Rapaziada, para quem esperava que a matéria do UOL seria somente aquilo, se enganou porque surgiu mais detalhes graves envolvendo a família Casares. Ontem repercutimos com vocês a matéria do UOL e hoje o Globo Esporte soltou praticamente um complemento das polêmicas que surgiram ontem, né, que o UOL acabou levantando, e com mais detalhes no dia de hoje e mais valores sendo investigados, e foi até revelado os valores daqueles 104 boletos pagos por Júlio Casares, que estava no nome aí da sua ex-mulher. Vamos comentar tudo isso com vocês aqui nesse vídeo e depois vou trazer atualizações do mercado da bola do São Paulo ainda nesse vídeo. Então já te convido para subir o likezão aqui no vídeo, se inscrever também no canal se você ainda não é inscrito e, se possível, deixe o seu hypar nesse conteúdo que é muito importante para o nosso trabalho. E ontem, após a reunião do Conselho Consultivo, o Tenhares, horas depois, convocou todo o Conselho do São Paulo para a votação do impeachment de Júlio Casares, marcado para a próxima quarta-feira, dia 14. E neste mesmo dia haverá protesto, manifestações de torcedores do São Paulo lá no Morumbi. Já fica até o convite para vocês, caso queiram participar também. A votação será presencial e secreta, e o detalhe é que possui diversos conselheiros que até votariam a favor do impeachment do Casares estão viajando neste momento. Resta saber se o Otenhares estará liberando um link para essas pessoas que de alguma forma acabarem provando, né, que estão viajando, para poder participar da votação, ou pode ser que mude a data, sei lá. Mas é importante neste momento, esses conselheiros que não puderem comparecer de forma presencial, já fazer algum tipo de barulho, tá? Porque segundo informações, não são oficiais isso, mas dizem que a data marcada foi meio que de forma estratégica, porque existem diversos conselheiros viajando que são favoráveis à saída aí do Casares do comando da gestão do São Paulo. Veremos o que vai acontecer, mas é importante este barulho desde já, porque é algo que pode mudar o futuro do clube. Não é uma brincadeira isso, então é importante ter todos os conselheiros à disposição e votarem no impeachment do Casares. São necessários 177 votos. Dizem que é um pouco complicado atingir esses números, mas não impossível devido às últimas notícias dos últimos dias envolvendo o Júlio Casares. Alguns conselheiros da situação vêm demonstrando um certo desapontamento com essas últimas matérias surgindo, tanto no UOL quanto no Globo Esporte, e toda a repercussão envolvendo Casares e agora a sua família. E a questão do voto secreto, eu até vejo neste momento como algo até positivo, tá? Porque existem conselheiros que têm rabo preso com a diretoria, não quer ficar mal com eles, e até tem na sua mente a ideia de ser favorável ao impeachment do Casares, à saída dele, mas não tem coragem, porque as pessoas ficariam sabendo, né, através de um voto público, que ele foi contra o Casares, meio que foi traíra, mais ou menos assim. Então, nesse ponto, olhando tudo o que aconteceu, né, todo o contexto que vem surgindo desde o ano passado, envolvendo Casares e outras situações, lá a situação do camarote, áudio vazado, eu acho que a gestão do Casares, cara, não tem mais clima algum de ser mantida. E algumas pessoas do Conselho do São Paulo não têm coragem de bater de frente. Eles possuem mais medo lá entre eles do Conselho do que da torcida. Pode ter certeza disso. Então, com o voto secreto dessa vez, eu tenho certeza aí, cara, que acontecerão diversos votos aí de pessoas ligadas ao Casares, próximas ao Casares, que vão votar a favor da sua saída. É isso, eu espero que pelo menos dessa vez com o voto secreto as pessoas tenham coragem de arrancar o Casares do comando do São Paulo. Bom, vamos falar agora sobre salários atrasados do elenco do São Paulo. Infelizmente isso é uma prática que ainda acontece no São Paulo. Nos últimos anos, era meio que acordado entre os jogadores que o São Paulo quitaria toda a pendência que existia naquela temporada no final do ano e iniciaria um novo ano com todo mundo ali zerado, tudo em dia com os jogadores. Isso ainda quando o Belmonte era da diretoria de futebol do São Paulo. E o São Paulo,
a princípio não conseguiu cumprir isso no ano passado, visto que o Belmonte saiu, né? Antes de encerrar o ano, ele saiu da diretoria de futebol do São Paulo. Então ele tinha mais ou menos esse planejamento, né? Sendo diretor de futebol do São Paulo para quitar as pendências com os atletas. E o preocupante é que começou 2026 e o São Paulo inicia já o ano devendo pelo menos 2 meses aos jogadores. O que era meio que acertado, encerrar toda a pendência do ano no final da temporada, o São Paulo dessa vez não conseguiu cumprir com os jogadores. Então vamos iniciar mais um ano devendo o jogador, é lamentável. E por incrível que pareça, ano passado mesmo surgiram algumas informações de que nesse ano seria diferente, que o São Paulo iria pagar em dia os jogadores, mas já iniciou errado, mais uma vez devendo pelo menos 2 meses aos jogadores. Quando chega no terceiro mês, aí o São Paulo paga uma e continua devendo 2. Essa é a prática da gestão Casares nos últimos 5 anos. E isso faz os jogadores, cara, ficarem relaxados, não ter um compromisso com o clube, porque você promete algo e não cumpre, fica devendo o jogador, você não vai ter o culhão, você não vai ter a sua cara limpa depois de ir lá e cobrar jogador que está fazendo corpo mole, porque você não faz a sua parte. Você deve o jogador. E o São Paulo, em um ano muito perigoso, rapaziada, 2026 não é para brincadeira, o São Paulo já inicia errado. Até planejamento que era em Cotia, que iria ficar lá toda a pré-temporada, já mudaram tudo de novo, hoje já voltam para Barra Funda. O São Paulo é um clube sem planejamento e infelizmente não vamos para lugar nenhum dessa forma. É necessário o Casares sair o quanto antes do comando de São Paulo. Ele faz uma gestão temerária, é um cara incapaz de gerir um gigante como o São Paulo. Rapaziada, mais polêmicas aí, tá? O Globo Esporte soltou uma informação que agora cita um pouco mais claro a filha do Júlio Casares. Ontem o UOL acabou citando, né, que teve ali depósito feito na conta da filha do Júlio Casares, a Débora Casares, e hoje o Globo Esporte acabou levando um complemento dessa informação de que a Polícia Civil acabou identificando ação coordenada envolvendo a empresa Otto Studio de beleza, de qual Débora Casares, filha de Júlio Casares, é sócia. Na mesma data em que a conta física recebia aportes, a jurídica também era abastecida com dinheiro vivo. E essa parte da matéria do Globo Esporte diz o seguinte, que no dia 22 de novembro de 2024, enquanto Mara depositava R$ 49.500 na conta física da filha, a conta da empresa recebeu R$ 37.520 em espécie. No dia 7 de janeiro de 25, enquanto a conta física recebia R$ 40.100, a empresa recebeu mais 30 mil em espécie. Segundo o relatório, o grupo familiar injetou no sistema bancário o total de R$ 150.120 em dinheiro vivo neste período nas contas físicas e jurídicas. Após os investimentos, o dinheiro não permaneceu parado. Parte do valor, R$ 35.249, foi imediatamente transferido por Pix por Débora para o Banco Bradesco. A investigação também entende a estratégia como layering, onde o dinheiro é movido de diferentes contas para dificultar o rastreio. E vale lembrar que acima de R$ 50 mil, o COAF é acionado, que é o Conselho de Controle de Atividades Financeiras. E por isso os movimentos eram inferiores a 50 mil. E também possui esse trecho importante do Globo Esporte que diz o seguinte: além de destacar 3 operações de crédito do São Paulo, em que Mara Casares e o marido, Júlio Casares, aparecem listados em cartório de notas, em somas de cerca de 125 milhões entre 2021 e 2024, em situação que exige maior aprofundamento para verificar eventual confusão patrimonial. Há operações financeiras que foram classificadas como suspeitas pelos investigadores. Bom, esse trecho aqui gerou muita dúvida entre a torcida, né? Porque muitas pessoas entenderam que o Casares e a Mara Casares estavam mexendo ali entre eles esse valor todo de 125 milhões de reais. Porém,
o Marcelo Braga, ele fez um alerta importante, né, deixando claro esse trecho. Ele fala o seguinte: sobre os 125 milhões citados no inquérito, não são valores transacionados entre as contas de Casares e Mara. São 3 operações de crédito do São Paulo, em que ambos aparecem listados em cartórios de notas. A polícia vê eventual confusão patrimonial. Uma hipótese é para garantias dadas por Júlio Casares em contratos do São Paulo, que envolve a Mara por ser a sua esposa. Então, no papel, eles ainda são casados. Tudo que o Casares faz no nome dele precisa da assinatura da esposa. Para além disso, são operações financeiras chamadas de suspeitas, entre aspas, pelo delegado e listadas na matéria. E certamente isso tudo vai ser investigado, tá, pessoal? Então é importante deixar claro esse trecho da matéria para vocês. E ontem o UOL levou a informação de que o Casares pagou um total de 104 boletos em nome da Mara Casares. E o Globo Esporte hoje conseguiu os valores, que totalizam um pouco mais de 137 mil reais. Olha só, o cara ainda paga boleto em nome da ex, né? Um total de 137 mil. É cara, né? A ex do Casares é cara pra caramba, né? Então, para vocês verem aí os detalhes que acontecem nesses movimentos aí, não sei se a namorada atual do Casares ficaria feliz com essa notícia, né? Mas enfim, tá aí a apuração do Globo Esporte. Segundo conclusões da Polícia Civil, pessoal, diz o seguinte: segundo o inquérito, o exame das informações contidas no relatório de inteligência financeira dá convicção técnica acerca da existência de um esquema financeiro atípico. Ainda segundo o relatório, o cenário transcende a mera desorganização financeira e aponta intenção de se dissimular a real natureza e origem de recursos que não poderiam transitar pelo sistema financeiro formal de maneira transparente. Bom, tá aí as informações referentes a esses assuntos. Partiu então para o mercado da bola, onde Alisson aparece hoje como o nome preferido de Dorival Júnior lá no Corinthians. E essa informação partiu de páginas do Corinthians e essa informação é confirmada, tá? De fato, o Corinthians tem interesse no Alisson do São Paulo. O São Paulo até topa negociar o Alisson com o Corinthians, mas o São Paulo queria um jogador do Corinthians, então seria uma espécie de troca. Por enquanto não há informações oficiais de trocas acontecendo e tal, somente esse interesse do Corinthians em Alisson, e descobrimos que o nome que o São Paulo gostaria de ter do Corinthians é do Ranieri. Não sei como que vai acontecer até então as negociações envolvendo o Alisson. Eu não acredito que o Corinthians iria ceder o Ranieri por uma troca pelo Alisson, acho que isso não aconteceria. Mas veremos o que vai acontecer, mas o interesse sim existe por parte do Corinthians, pelo menos tudo muito frio até então, tá, rapaziada? Veremos o que vai acontecer e aqui no canal eu venho atualizando ao longo dos próximos dias com vocês. E segundo o Globo Esporte, o São Paulo estava acertado com 2 jogadores, praticamente já fechado, restava somente a assinatura. E por conta das últimas polêmicas, as últimas matérias surgindo aí envolvendo o Júlio Casares, esses jogadores, né, staff de jogadores e tal, acabaram que travaram as negociações e voltou a estaca zero toda a conversa que tinha com esses jogadores. Então, para vocês verem, né, que toda essa questão política, essa questão policial envolvendo o São Paulo influencia sim em negociações e contratações de jogadores. Por enquanto, não sabemos quais são esses 2 jogadores e se descobrir no canal eu trago aqui para vocês. E não parou por aí, tá, pessoal? Foram diversos casos onde São Paulo tentou negociar com jogadores e tal e ficaram com receio de fechar com o São Paulo por conta de tudo que vem acontecendo ultimamente. De fato, isso influencia bastante e o único prejudicado é a instituição. E segundo o André Hernan, o São Paulo não quer pagar o valor para ter o Lucas Ramon de forma antecipada no São Paulo. Ele tem contrato até o mês 5 deste ano com o Mirassol e o São Paulo já assinou pré-contrato com o jogador. Os valores são de 540 mil reais para ter o jogador de forma antecipada. O São Paulo não deve pagar esse valor até então e o jogador deve chegar somente no meio da temporada. O que eu fiquei sabendo é que o São Paulo ainda não desistiu e que vai tentar trazer o jogador para agora. Veremos
o que vai acontecer, mas isso tudo é devido à crise financeira do São Paulo, né? A questão financeira está bastante complicada. E sobre o Rodriguinho, nas últimas horas houve um avanço bem significativo com o RB Bragantino e é bem capaz dele ser o novo jogador do RB Bragantino. São Paulo não descarta a venda, as conversas estão bem avançadas e é bem capaz que ainda nesta semana possa ter um desfecho final dessa negociação envolvendo o Rodriguinho com o RB Bragantino. Por enquanto não sabemos questões de valores, tá? Não foram revelados valores, nem boatos por enquanto. Assim que eu descobrir aqui no canal, eu venho e atualizo para vocês. Essas são as principais informações de hoje. Espero que vocês tenham curtido o vídeo. Um grande abraço e até a próxima. Valeu, pessoal. Tamo junto.